Bem, boa tarde a todos e a todas. A gente vai chegando no final da tarde, vai batendo aquela lambeira, né? Então, e muita informação para a gente processar. Eu até vou dar uma reajustada aqui no que eu havia programado, para a gente tentar ser mais conciso e objetivo nesse final de tarde. Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a pessoa do Érico e do Celso o convite para o Diese compor aqui essa parte do seminário e, na pessoa deles, saudar aí todas as demais entidades, a OIP, a CEBESE, e todos os parceiros que estão juntos aí nesse desafio colocado aqui pela Fundacentro. E eu queria começar por aí. Eu queria primeiro enaltecer essa iniciativa por algumas razões. Primeiro, falar em trabalho, né? Um contexto aí que nós estamos vivendo de muita dificuldade, que não é recente, né? Mas já vem de um histórico aí de alguns anos, décadas, inclusive levando alguns autores aí a propugnar o fim do trabalho, né? O trabalho não teria mais centralidade aí na nossa sociedade, né? Eu acho que essa iniciativa vai numa direção de reafirmar exatamente a importância do trabalho, né? Não só o trabalho como produtor de riqueza, né? Que vamos dizer, talvez seja a face mais visível da manifestação do trabalho, mas o trabalho também como produtor de cultura, o trabalho como produtor de relações sociais, né? Um trabalho que produz a vida, né? Nós ouvimos aqui muitas mensagens que podem nos soar catastróficas, né? Sobre o índice de desemprego, as perspectivas, né, de automação e impacto sobre o trabalho, mas uma coisa acho que a gente deve sair daqui com certeza: o trabalho não vai acabar, né? O emprego pode sofrer e vem sofrendo mudanças, né? Na história recente. Nós temos aqui o quadro que o Toninho trouxe de manhã sobre relações de trabalho, nos dá bastante essa perspectiva de como a natureza do emprego está mudando. Que tipo de emprego é esse? Não é mais um emprego somente assalariado, enfim, tem características novas do emprego. Mas o trabalho permanece enquanto um elemento fundante da nossa sociedade, né? Então, acho que essa iniciativa reafirma essa importância. A segunda questão que eu gostaria de destacar também é em relação vamos dizer, ao nascimento da proposta, como é que ela já surge, que aqui acho que também tem alguns apontamentos que são importantes da experiência que o Diese tem nessa temática. Depois eu vou contar rapidinho essa história, mas se vocês observarem, a Fundacentro tem um histórico de produção de conhecimento, sobretudo na área de saúde e segurança do trabalho. Mas o projeto que ela está impulsionando junto com outros atores aqui fala em observatório do trabalho, não está falando de um observatório da saúde do trabalhador. Acho que isso é importante registrar, né? Por quê? Porque isso amplia, né? Isso cria convergências. Não que a temática da saúde do trabalhador por si só não seja importante, ao contrário, né? Especialmente nas condições do mercado de trabalho no Brasil, é extremamente pertinente a sua importância, né? Mas a iniciativa impulsionada aqui pela Fundacentro fala de observatório do trabalho, e não de um observatório da saúde do trabalhador, que seria absolutamente legítimo da Fundacentro estar propondo essa discussão já voltada para a saúde do trabalhador. Mas não, a opção foi trazer para o debate uma compreensão mais ampla do que é o trabalho na nossa sociedade. Eu acho que essa é uma iniciativa que eu gostaria também de destacar.
E falo isso porque eu venho de uma história de uma instituição, eu trabalho no DIEESE, eu sou economista, trabalho desde 86, do ponto de vista das relações de trabalho eu sou já um dinossauro, um jurássico, né? E hoje em dia a relação de emprego dura meses, anos, né? Então já estou há muitos anos. E o DIEESE, ele nasce em 55 e o desenho dele é de departamento, né? Então ele já nasce no âmbito até de uma visão fordista da sociedade, né? Que deveria ser um departamento de uma universidade do trabalhador, né? Mas uma história interessante é que em 1980, depois já de muitas décadas aí de existência do DIEESE, um grupo de dirigentes sindicais resolve fundar um primo-irmão do DIEESE que chama DIESAT. Acho que vocês aqui conhecem, o Departamento Intersindical que desenvolve pesquisas da saúde do trabalhador. E a justificativa para fundar o DIESAT, é uma justificativa que ainda está muito presente aqui no debate da saúde do trabalhador, é de que se a temática da saúde do trabalhador viesse para dentro do DIESE, as questões econômicas iam tomar conta e iam deixar a discussão da saúde do trabalhador do ponto de vista secundário. Então, a ideia de fundar um departamento para tratar só da saúde do trabalhador partia dessa concepção de que as questões econômicas e tal engoliriam essa temática da saúde do trabalhador. Eu estou trazendo essa história exatamente para reafirmar essa perspectiva que vocês estão trabalhando aqui, de integrar essas discussões nesse campo maior chamado trabalho, né? Então, acho que isso é extremamente importante e eu gostaria de destacar. As outras questões são mais provocações, né? A gente veio de um cipoal de informações de manhã, né? Sobre a conjuntura geral do país, a conjuntura do mercado de trabalho aqui em Minas, as relações de trabalho, como é que uma perna da política pública e do Cine trabalha, a experiência da OIT na organização formulação dos observatórios. Agora à tarde vimos aí uma excelente exposição sobre o Big Data, né? Como é que esses novos veículos aí de informação estão transitando. E a questão que poderia nos pegar é o seguinte: bom, nós estamos perdidos, né? As máquinas vão fazer o trabalho humano e nós vamos ficar aqui assistindo, né? Poderíamos sair com uma leitura apressada e dizer, bom, não temos mais o que fazer, né? O Estado numa crise fiscal, a União e os Estados danada, e a gente vem aqui falar em política pública, em promoção, né? Em um olhar, um cuidado sobre as questões do emprego, né? Nós dispomos hoje de um conjunto enorme de informações, talvez nunca antes na história desse país, né? Desse país e do mundo, a gente nunca dispôs de tanta informação à nossa disposição. Tanto é verdade que tem um autor aí, vocês já devem ter lido, já fez vários livros, que é um professor da Universidade de Israel, o Yuri Harari, fez aquele livro Homo Sapiens, Homo Deus, e lançou um livro agora que chama 21 Desafios para o Século XXI. E uma das questões que ele levanta lá vai nessa direção também. Olha, talvez a gente não tenha uma geração de empregos agora, nas próximas décadas, tão grande a ponto de empregar todas as pessoas que chegam aí no mercado de trabalho. E, frente a esse desafio, alguns autores têm trabalhado a ideia de se formular impostos sobre a riqueza de forma a que o Estado pudesse ter condições de
bancar programas de apoio. Também, né? Ou de robôs, sobre robôs também. Ou de robôs, enfim, que o Estado pudesse ter condições de alavancar recursos para dar conta dessa nova realidade. Mas uma coisa interessante que ele falou também, que eu não tinha me dado conta, até que o professor depois podemos debater, ele falou, olha, talvez um grande imposto hoje, porque riqueza a gente sabe que também é fácil de esconder. Já visto aqui todo o nosso perfil tributário, aí, né, a dificuldade que o Estado tem de fazer uma arrecadação mais justa, né? Mas ele falou que uma das ideias seria a criação de um imposto sobre informações. Isso dá dimensão para a gente isso que o professor aqui falou para nós, desse volume, dessa quantidade de informações que circulam atualmente ali no mundo, né? Então nós temos de um lado um quadro extremamente perverso, vamos dizer, do ponto de vista do enfrentamento das questões sociais, né, que seria a questão da inteligência artificial avançando. Esse livro ele fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, a junção da biologia com a tecnologia da informação está criando algo que nós ainda não temos clareza do que vai ser. E ele deu um exemplo, ele disse assim, que é uma coisa mais humana do que a intuição. Às vezes a gente toma decisões por intuição, né? Então a biologia, eu não sou expert nisso, né, mas o que eu entendi é que o aprofundamento do conhecimento da biologia do cérebro chegou a constatar que, na verdade, a intuição nada mais é do que uma composição de uma série de algoritmos que o cérebro, pela experiência vivida, vai acumulando. Ou seja, o que ele quis dizer? Que, mais adiante, até mesmo, as máquinas serão capazes de tomar decisões com base na intuição, né? Então, nós estamos realmente diante de um quadro assim, de muitas transformações e de transformações rápidas. Agora, acho que a boa notícia para nós é que essas velocidades, elas, primeiro, são muito diferentes. Uma coisa é a gente falar das grandes companhias aí que estão usando essas plataformas digitais, a outra coisa é a gente olhar para a nossa realidade e ver o que isso está acontecendo. Se a gente pegar indicadores, por exemplo, lá da indústria, produzidos lá pelo IED, a gente vai ver que as empresas, sobretudo as indústrias, investem muito pouco em inovação no Brasil, né? Então, talvez essa velocidade que a gente vê em alguns países lá fora não seja a mesma velocidade que a gente assiste aqui. Segundo, não necessariamente essas questões têm um final previsível. E aí entra o nosso papel, enquanto gestores públicos, enquanto formuladores de política. Eu posso direcionar, mesmo numa perspectiva, não é na linha que o Toninho brincou de manhã, não vamos sair quebrando máquina, né? Mas nós podemos dar o ritmo e o contorno para que essas coisas aconteçam nessa ou naquela direção, com esta ou com aquela velocidade, né? Então aí entra de fato a importância, né, desses espaços de construção e entendimento sobre políticas públicas como observatório. Porque o observatório, aí eu já vou avançar aqui, o observatório e, por consequência, as redes, não podem ser olhados simplesmente como um depositário de informações, né? Eu tenho lá um conjunto de informações e eu vou criar um espaço virtual e colocar lá essas informações. Isso é um pedaço da história do observatório, né? É um pedaço. Talvez, na minha modesta avaliação, até o menos importante, né? O mais importante é o que nós fazemos com essas informações. Qual é a nossa capacidade de análise, de troca, de produção de conhecimento sobre essas informações que estão depositadas lá.
E em terceiro, com quem eu faço isso? E aqui, de novo, enaltecer o input aqui dado pela Fundacentro. Quantos parceiros estão aqui nessa mesa? Né? Está aqui o professor da PUC, de manhã estava João Pinheiro, a secretaria da CEDESE, está o DIESE, enfim, tem, né, um grupo grande de organizações. Até o Salim virou uma entidade agora, né? Ainda que ainda, né? Ele virou um ponto azul. Ele virou um ponto azul. E eu acho que isso até foi uma coisa interessante. Eu tenho uma apresentação mais estruturada aqui, mas eu quero pegar o Salim como exemplo, porque eu acho que uma rede é feita de instituições e também de pessoas. De pesquisa eu não acho ruim, não. Lá está o pontinho azul, verde lá do Salim, acho ótimo. Quem sabe a gente tivesse mais Salins, né, junto com outras instituições também presentes ali naquela rede que, infelizmente, está bem pobrinha, né? Um país com 12 milhões de desempregados, você ter apenas aquele grupo ali de participantes, né? Então, eu queria... de um lado, deixar esse alerta para que esse contexto, né, que está sendo colocado para frente, na verdade, nos sirva de estímulo para os desafios que nós temos que fazer, né? E não de freio de mão, né? Dizer, não dá, não tenho dinheiro, não vou conseguir, porque as perspectivas, o IPEA fez um trabalho agora, recentemente, um trabalho econométrico, um modelo sofisticado, acho que você deve ter conhecido lá, tentando medir qual das ocupações, olhando no retrovisor, né? O que nós temos hoje de ocupação no Brasil, qual é a característica, e olhando para as ocupações que estão surgindo diante desse novo ambiente. E chegou a uma constatação muito próxima de um percentual que os professores americanos, os Osborne, lá fizeram para os Estados Unidos. Que, olhando em perspectiva, com o retrovisor, 54% das ocupações no Brasil estariam, vamos dizer, ameaçadas por conta dessas mudanças tecnológicas. Agora, o rapaz lá que apresentou até chamou a atenção, porque daí a Folha de São Paulo já disse assim, 54% dos trabalhadores brasileiros nos próximos 20 anos vão estar desocupados. Não é isso. E daí a importância da política pública. Nós podemos e devemos, a partir dessas informações, atuar sobre essa realidade para minimizar ou criar condições para que isso não ocorra, né? Então, acho que fica aqui essas dificuldades colocadas aí como um desafio para nós, né? Eu vou passar rápido aqui, mas acho que uma coisa importante para a gente discutir quando fala de observatório do trabalho e de redes é exatamente qual é o contexto que essas propostas elas se inserem. Né? Da história do DIESE, das iniciativas que nós tivemos aí desde a década de 90, o primeiro observatório do trabalho que surge no Brasil é de 96, se não me falha a memória, que foi no governo de São Paulo, e não, por acaso, quem era o secretário de Trabalho na época, Walter Barelli, que foi, por muitos anos, diretor técnico do DIESE. Aliás, até queria fazer um registro aqui, infelizmente o Barelli, mais de um mês atrás, sofreu uma queda, teve um acidente subindo uma escada, e está num estado de saúde bastante complicado no hospital, está em coma já por mais de um mês. Então, queria aqui fazer esse registro, essa lembrança e pedir a vocês aí que mandem energias positivas, porque foi uma figura que tem
DNA muito grande aí nessa discussão do Observatório do Trabalho. Né? E o Loloyan também, né? O Alexandre. Então, acho que é muito importante a gente olhar para esse contexto e ver o que, quando nós estamos falando em criar o Observatório do Trabalho, o que está nos motivando a fazer essa empreitada. Né? Tem um amigo do Diese que diz assim, quando a gente não sabe o que procura, quando acha, não encontra. Né? Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande do que nós queremos com essa iniciativa. O que nos motiva a buscar a construção desse observatório. Né? Então, aqui estão algumas motivações, né, que impulsionaram o Diese a fazer essas parcerias com o Ministério do Trabalho e outras organizações na construção de vários observatórios. Né? Então, na década de 90, aquela discussão sobre reestruturação produtiva, no tempo do Polo, passando pelo, alguém falou aqui de manhã, do apagão de mão de obra, né, do governo Lula, e chegando até ao momento atual, nós temos aí um novo ciclo aí de crise e desemprego. Então, nós temos que ter muito claro, né, o que nos motiva a buscar a construção desse observatório. Segunda lembrança, os observatórios fazem parte do sistema público de trabalho e renda, né, que veio sendo construído em pequenas e grandes ações para a época, né, de políticas públicas. Está aqui o pessoal do Cine, né, historiou aí, o Cine nasce na década de 70, 1975, se não me falha a memória. 1986 é implantado o seguro-desemprego. 88 é aprovado na Constituição FAT, né? Posteriormente, na década de 90, nós temos os programas de qualificação profissional, o Plano Ford, de 1996, governo Fernando Henrique, PNQ. Então, a gente são os pilares que vão construindo a política econômica, o Cine, o seguro-desemprego, o abono salarial, os programas de qualificação, mais recentemente aí no governo Lula, a dimensão do empreendedorismo, né? E culmina com o quinto pé desse sistema público, que é a produção de informações. Né? Então, a produção de informações estatísticas sobre o trabalho compõe a política, o sistema nacional, o sistema de política pública, trabalho e renda. Né? Então, o observatório se insere dentro dessa estratégia de política pública. A pergunta que nós temos que nos fazer é: qual é a política pública que nós queremos construir, ou dar continuidade, ou reformular? Né? Vocês têm assistido aí o noticiário nacional. Infelizmente, né, eu falo infelizmente aqui pensando enquanto cidadão preocupado com as questões nacionais, nós não temos nenhuma sinalização até o momento de qual é a estratégia de, por exemplo, geração de empregos, de qualificação profissional. O que a gente ouve são ensaios. Vai ter o Cine Tinder, né? Então, vamos criar um aplicativo do Cine para que as pessoas procurem, assim como procuram companheiros e companheiras, vão procurar o trabalho. Também saiu um balão de ensaio sobre o voucher da qualificação profissional. Então, vou dar um cheque para você fazer a tua qualificação. Olha, isso vamos dizer, uma outra política pública. Carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela. Né? Mas isso ainda mostra um esforço de tentar pensar alguma coisa. Até agora nós estamos meio que
no limbo dessas ações. Eu estou resgatando isso porque, de novo, o Observatório do Trabalho não está descolado da política pública de emprego. E ele também, acho que aí, eu estou dando aqui alguns contornos do que eu acho que são os desafios para o Observatório e para a rede. O Observatório pode ser, sim, também um formulador, e deve ser, de política pública de emprego. Ele não vai fazer a política pública. Né? Quem vai fazer é o Estado, a União, os municípios, mas ele é um formulador dessa política pública. Então, acho que esse fica aqui como um desafio a gente pensar o contexto. Eu não vou... Eu gosto, esse gráfico aqui está nesse caderno metodológico, que já foi feito referência. Eu acho que isso dá bem um retrato, né, do que a gente entende por um observatório do trabalho e, consequentemente, aí, para as instituições que vão participar dessa rede. Então, ele é um espaço de organização e tornar pública a informação. Então, acho que essa parte, vamos dizer, mais visível do observatório. Ele vai colocar, o Augusto falou daquelas bases de dados, mas, enfim, você pode ir acrescentando isso, né? Mas, a partir dessas bases de dados, o que ele vai fazer? Ele vai produzir conhecimento. Acho que aqui que vamos dizer, é o diferencial, entende? Não é ter só o anuário, a estatística, é o que eu faço com aquela informação. Né? E o que eu faço e com quem eu faço. Porque aqui também tem uma outra dimensão importante de que não é tarefa só do governo, né, dos gestores públicos, pensar, produzir informações sobre a política de emprego. É uma tarefa que a OIT se irmana, o DIESE se irmana, as universidades se irmanam, enfim, as organizações sociais, as ONGs, enfim, é um conjunto de atores sociais envolvidos nessa temática que devem estar mobilizados para, a partir daquela base de informações, produzir conhecimento. Veja bem, a gente está falando que produzir conhecimento. Né? Não é repassar conhecimento, não é pegar aquilo que está feito e jogar para... Quando fala produzir, significa usar a interação desses agentes sociais, esse conhecimento que está acumulado, e tentar, a partir dele, fazer algo novo. É uma empreitada difícil, especialmente quem está na academia sabe disso. Eu fui por muitos anos, tive a felicidade de coordenar a implantação da escola DIESE, de Ciências do Trabalho. Um dos desafios nossos era exatamente esse. Tem claro que a produção de trabalho não é obra do professor só, né? Não é obra só da economia, não é obra da sociologia, não é obra do direito. Então, como é que eu vou congregando todos esses esforços para produzir um conhecimento novo sobre o trabalho? Esse, para mim, é o principal desafio que está colocado aí para o observatório, né? Produzir um conhecimento novo, e aqui tem uma palavrinha também que é cabal. Produção de conhecimento orientado para a ação. Então, não é um conhecimento que fica ornando prateleira, né? Não é um conhecimento que fica só para cumprir os requisitos dos trabalhos de conclusão de curso. É um conhecimento que tem que ser colocado em movimento. Ele só faz sentido ele existir se ele transforma a realidade. Eu adorei a apresentação do Ribeiro de manhã, quando ele foi lá na indústriazinha, lá no Kikpopó, lá, e mapeou ela, e a partir dali impulsionou mudanças que vão transformar a realidade de alguns trabalhadores provavelmente desprotegidos aí do sistema público de emprego. É isso que faz sentido para essa construção, né? É essa capacidade desses dados, dessas informações, transformarem a realidade. Bom, aqui eu vou passar.
Também não vou apresentar aqui, mas acredito que seja de conhecimento de vocês. O Diese, assim como, né, a OIT tem lá a plataforma, o Diese desenvolveu um sistema de informações geográficas que chama SIGWeb, que, na verdade, nos ajuda. Depois tem, vou deixar aqui, ó, vocês podem procurar aí pela internet esses vários espaços, esses links aí, que vocês vão ter ideia do que é esse sistema, mas imagine que você quer um tipo de informação sobre o mercado de trabalho no município. Minas é o estado que tem mais municípios, são quanto? 800 e pouco, né? Você quer informação sobre o mercado de trabalho nos 800 municípios, você consegue gerar lá. Você consegue ter uma lupa até para o bairro, se você quiser saber onde estão os trabalhadores daquele segmento, enfim, que tipo de ocupação tem, qual é a qualificação profissional, qual é a faixa etária, enfim. Você tem um mapeamento no território de informações relevantes aí para a ação da política pública de emprego. Bom, sobre a rede, a rede ela começou a ser estruturada aí a partir de 2015, né? Mas eu já vou começar pelo final para vocês, porque também já o Augusto não ia me deixar mentir quando ele mostrou aquele mapinha lá dos observatórios, né? Nós estamos enfrentando muito problema de articulação desses observatórios na rede. Então, acho que o primeiro registro, quando a gente fala de rede de observatórios, nós estamos incluindo aí não só observatórios do trabalho, né, mas os diferentes observatórios que interagem na política pública de emprego. O Ribeiro falou de manhã do Observatório do Trabalho Escravo. Teria que fazer parte dessa rede. O Observatório da Migração Internacional tem que fazer parte dessa rede. O Observatório da Saúde do Trabalhador teria que fazer parte dessa rede, né? Então, quando a gente fala de rede de observatórios, a gente deveria estar olhando para esse conjunto, né, de políticas que interagem com a política pública de trabalho, emprego e renda para constituir esse observatório. Então, hoje, na rede existem o que se chama de comunidades. Tem 29 comunidades. É muito pouco, né? Dessas 29, 19 são de observatórios do trabalho. Então, assim, a dimensão ainda de capilaridade dessa rede aí é muito baixa. O que nos leva a nos perguntar o porquê que isso acontece, né? Um país tem a capacidade não, tem a necessidade de intervir aí na criação de postos de trabalho, né? Porque que a gente tem uma rede tão frágil de observatórios, dado a necessidade desse imenso desafio que é gerar postos de trabalho com qualidade, né? Então, acho que essa é uma primeira pergunta que nós temos que buscar uma resposta. A rede, a rede boa que funciona é uma rede que, vamos dizer, tem um pouco de espírito anárquico, né? Toda rede que é muito controlada, normalmente ela não vai muito para frente, né? Mas também isso não significa que ela não deva ter uma gestão. Um né? excesso de anarquia. É uma anarquia controlada, né? Como... não vou contar piada de português aqui, senão depois eu vou ser crucificado, né? Mas, enfim... tem que ter ela tem que ter uma horizontalidade, né? Ela tem que ser o mais descentralizada possível, mas ao mesmo tempo ela ter alguns nós aí de comando e de articulação, né? E eu acho que isso hoje é uma das dificuldades pelas quais a rede de observatórios aí ela
não tem a densidade que merece, né? O que o país aponta como necessário. Bom, aqui são os objetivos. Aqui é a história do Salim. O que a gente entende por uma rede. É uma rede de produção de conhecimento, se estrutura a partir da articulação de um grupo de pessoas e de instituições. Então, aqui a lembrança nossa da provocação que o Augusto fez ao Salim e o Salim fez ao Augusto, né? Então, sim, uma rede envolve o compartilhamento aí de conhecimento de pessoas, né? Quem participa dessa rede? Aí vamos dizer, o escopo mais aberto possível, né? Mas tem um grupo de atores sociais aí que necessariamente devem compor essa rede, que passa pelos conselheiros de políticas públicas, técnicos e gestores de órgãos públicos, técnicos do Observatório do Trabalho, o Fórum dos Secretários de Trabalho, FONSET, pesquisadores de universidades e centros de estudo, enfim, é uma gama bastante ampla aí de participantes que devem compor essa rede. Ixi, acho que eu apertei dois aspectos importantes aqui na ideia de construção de redes ou de observatórios. Quais são os valores que estão orientando essa rede? Porque, obviamente, se eu for compor uma rede, né, embora ela deva respeitar a diversidade de pensamento, a diversidade crítica, ela tem alguns referenciais, né, de valores que devem estar baseando a sua construção, né? Então, aqui da experiência do Diese com o Ministério do Trabalho, a gente destacou esses valores que deveriam estar na base fundante dessa rede, que é o trabalho digno, a inclusão, a democracia, o respeito à democracia, a participação, a busca da equidade, a descentralização, o fortalecimento de políticas públicas. Então, acho que é muito importante também, quando a gente está pensando em construir o observatório, pensando em se inserir essa rede, ter claro quais são os valores que estão subjacentes aí a essa construção. E também princípios, né? Como alguns deles eu já vim falando, na construção coletiva do conhecimento, na autonomia e respeito aí à diversidade, enfim, na articulação com múltiplas escalas do território, né? Não ficar centralizado só em ações da União ou Estado, mas ter uma capilaridade aí maior. Para frente. Um outro aspecto importante aí na constituição do observatório e das redes é qual é a estratégia de constituição, né? Então, acho que isso talvez amanhã a gente vá, na parte da tarde final aí, se debruçar um pouco mais sobre o projeto do observatório, mas a gente tem que ter muito claro qual é essa estratégia, né? Nós vamos construir um observatório do trabalho do Estado ou vamos partir para os maiores municípios do Estado, né? Isso é uma definição estratégica e a gente tem que pensar previamente aí nesse processo de construção, né? Aqui a gente está indicando que um bom caminho é esse aí que vocês estão impulsionando, que é uma iniciativa a partir do Estado, né, e não diretamente dos municípios, embora a gente saiba que é para chegar lá, né? Nesse processo de construção da rede aí que o Diese está apoiando, assessorando o Ministério, ex-Ministério do Trabalho, agora da Economia, a gente fez uma enquete com os usuários da rede e a grande maioria dos gestores públicos que responderam a essa enquete com preocupação são gestores municipais, né? Mais do que gestores do Estado, mais do que pesquisadores, a grande maioria, vamos dizer, de interessados nessa produção coletiva de informações são os gestores municipais. Então, de fato, a gente tem que chegar lá, né?
Em termos de gestão, né, ser uma rede a mais descentralizada e a mais ampla de participação possível, né, e definir um modelo de gestão. Hoje a gente até elaborou, tem nessa rede de observatórios de trabalho, tem um estatuto que foi elaborado, tem a composição do comitê gestor, mas infelizmente essas ações na prática não aconteceram, né? Tem, vamos dizer, um delineamento de quais são essas políticas, mas não tem uma efetividade delas aí em relação à prática. E para finalizar, que aqui estão 5 desafios colocados aí para a construção dessa rede. O primeiro deles é assegurar a participação de atores sociais, os mais amplos e diversos possíveis. Fazer a integração dessa política de trabalho, emprego e renda com as demais políticas públicas. Acho que esse também é um desafio colocado para o observatório. Como é que ele faz o diálogo com as políticas de educação, as políticas de saúde, as políticas de mobilidade, enfim, tem que haver um processo de integração entre essa produção de informações do observatório e essas outras dimensões das demais políticas públicas. Ter claro qual é a compreensão dos fluxos econômicos que perpassam no território. Então, acho que hoje de manhã, esqueci o nome dele, da Fundação João Pinheiro, Raimundo, né? O Raimundo apontou para essa importância, qual é a dinâmica, né, que está acontecendo na economia aqui do Estado, é um Estado que vai se transformar para além da mineração ou não, que características que tem, quais são as cadeias produtivas que estão constituídas aqui. Nós fizemos um dos observatórios que nós tínhamos há uns anos atrás, foi com o governo do Rio Grande do Sul, exatamente voltado para pensar as cadeias produtivas, lá chamavam de arranjos produtivos locais do Estado. Então, pensar a política pública de trabalho e renda a partir da configuração da estrutura produtiva do Estado. Então, tem muito claro isso, né? O que está vindo de investimento para cá, essas mudanças que foram faladas, agora você falou, né, da mudança da Fiat, né, enfim, tem muitas coisas acontecendo na estrutura produtiva que precisam ser devidamente lidas e aprendidas aí pelo observatório. Priorizar os segmentos mais fragilizados do mercado de trabalho. Tem aqui as políticas públicas ativas, né, para vários segmentos, e integrar essas políticas às políticas nacionais de desenvolvimento. Eu acrescentaria aqui, porque o Augusto falou muito em base de dados, em registros, que o Observatório do Trabalho também ele é vamos dizer, um potencializador das mudanças dessas bases de dados, né? Esse trabalho do Observatório ele pode renovar essas bases de dados. Eu vou dar um exemplo para vocês, para finalizar aqui. O Jazz acabou de concluir um estudo que inicialmente era para a implantação da agenda do trabalho decente no SUS, né? Esse projeto começou um pouquinho antes da saída da Dilma, né? Então a ideia era pegar uma agenda setorial das formulações da OIT e olhar para isso, espelhar ela nessa realidade do SUS. Nós tivemos que fazer alguns ajustes, mas produzimos aí um anuário do trabalho do SUS. Eu acredito que nos próximos 10 dias eu vou poder estar disponibilizando aí para vocês, né? Mas dos aprendizados que a gente teve na construção desse anuário foi trabalhar a junção, foi um trabalho inédito, das informações da RAIS com o CNES. CNES é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, né? Porque muitas informações sobre os trabalhadores do SUS a RAIS não dá e vice-versa, né? Então, sabia dizer o número de trabalhadores. Então são 2,7 milhões de trabalhadores
do SUS hoje no Brasil, né? E essa junção da base de dados foi extremamente, primeiro, ela é inédita, né? Porque dá um olhar, por exemplo, um dos dados que chamou a atenção para orientar a política pública da saúde é o seguinte: a gente fez algumas ações, o Diese participou de elaboração de planos de carreira, planos de cargos, salários para os trabalhadores do SUS. Fizemos até um trabalho interessante, fazer isso numa perspectiva regional. Fizemos uma ação aqui na região de Pirapora. Então, a gente pegou os municípios ali de Pirapora do entorno, construímos ali uma proposta de plano de carreira que poderia ser único para todos esses municípios, para vencer, entre outras dificuldades, por exemplo, o médico, né? O médico tem condição lá no município de bancar 8 horas o médico todo dia, mas ele pode trabalhar uma parte da jornada dele naquele município, uma parte em outro, de maneira a você ter um apoio médico para aquela região, né? Bom, mas eu estou resgatando isso para dizer o seguinte: quando a gente começou a levantar os dados sobre qual é a natureza dos vínculos dos trabalhadores do SUS, né, para nossa surpresa, chegamos a constatar na média nacional de que apenas 1/3 dos trabalhadores do SUS são hoje estatutários. Ou seja, 2/3 da força de trabalho do SUS hoje tem outros tipos de vínculo que não são estatutários, que vão de seletistas até condições menos protegidas aí de contratação, cooperativas e por aí vai. Ou seja, a gente estava numa iniciativa de produzir um plano de carreira que ia atender 1/3 da força de trabalho. Ou seja, essa informação ela é extremamente relevante para o gestor da política pública de saúde para saber aonde que ele vai carregar a tinta da caneta dele, né? Então, esse trabalho, e a hora que você vai mexer nessas bases de dados, você começa a ver fragilidades e pode melhorá-las. É isso que eu retorno aqui a história do observatório. Por exemplo, o CNES, a base de dados dos trabalhadores da saúde do CNES, não traz informação sobre raça, sobre cor. Então, essa é uma lacuna que muito bem poderia ser, a partir dessas iniciativas de manuseio dessas bases de dados, o CNES ser fortalecido com o provimento desse tipo de informação, né? Bom, acho que eu já me estendi demais. Agradeço a paciência de vocês aí ao final da tarde, mas ficamos aí à disposição para estar contribuindo com essa brilhante iniciativa aqui da Fundacentro e de todos os parceiros aqui presentes. Boa tarde.